Gravando. Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection Olimpíadas 2024. Edição Olimpíadas. Olá, Alexia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Bom dia, Foster, tudo bem? Tá tudo bem. Literalmente é bom dia pra gente. Eu acabei de acordar, mas não sei se nossos ouvintes estão escutando durante a tarde, a noite. E também eu gosto de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Nós estamos fazendo uma minissérie sobre o evento mais importante do ano, que é as Olimpíadas Paris 2024. E hoje temos um assunto muito especial. Aliás, eu não diria que é minissérie, porque por mais ou menos 2 semanas, a vida da Alexia e também nossas vidas são Olimpíadas. Sim, em falar nisso, eu vi um meme muito engraçado de uma pessoa em frente a um espelho assim, e aí com a legenda, tipo, metade do meu dia eu falo sobre as Olimpíadas. Aí embaixo a mesma pessoa no mesmo espelho com a legenda. A outra metade eu espero que as pessoas falem comigo sobre as Olimpíadas. Sou eu só tenho um assunto. E a outra metade você está assistindo as Olimpíadas. Então, enfim, me conta, Alexia, sobre qual área, qual perspectiva das Olimpíadas você quer trazer pra gente hoje. Eu acho que a gente pode falar exatamente sobre isso, sobre a torcida brasileira e o quão, assim, nós como país, como nação, a gente se envolve quando tem brasileiro lá lutando pelo nosso país e por eles mesmos, claro. É impressionante. Uma das coisas que eu amo sobre as Olimpíadas realmente me lembra e mostra que o Brasil é um país tão especial, é um povo tão único que realmente eu amo. Um dos primeiros episódios que a gente gravou, se não me engano, foi o segundo episódio da história do Carioca Connection, com o título, tipo, Weird Things Brazilians Do. Mas realmente o Brasil e o brasileiro é um povo único. Vocês são diferentes. Eu acho que, assim, tem muito por trás disso, assim. Eu acho que o brasileiro, a gente tem muito a síndrome do vira-lata, né? Sim. Então, que qualquer outro país vai ser muito melhor do que o nosso e qualquer outra coisa que os outros países fazem é muito melhor do que o nosso. Então, quando a gente vê os nossos atletas lá que tem zero incentivo do governo, das escolas, qualquer coisa parecida, fazendo o que eles fazem e chegando em último, em 10º, em 4º, em 1º, 2º ou 3º, é algo assim, caraca, que surreal, porque ser atleta no Brasil não vale a pena. Você não fica rico, você não tem... É isso, você não tem nenhum incentivo a não ser que você seja o melhor dos melhores, tipo assim, ganhando ouro sem parar. E aí as marcas vão começar a te patrocinar, e aí você vai começar a fazer dinheiro. Mas enquanto isso, você não tem nada. Nada. Somente estou pensando isso agora, mas é quase como se fosse as Olimpíadas, quase uma prova que sobre o síndrome da, como é que é? Da vira-lata? Vira-lata. Síndrome do Vira-lata. Do vira-lata. Que o Brasil é um país inferior. As Olimpíadas é uma lembrança que não é. Exato. Então, há 4 anos, as pessoas... E hoje em dia, assim, deixa eu até voltar um pouquinho. Hoje em dia, com as redes sociais e a facilidade de você assistir as coisas pelo YouTube, é muito mais fácil o acesso do povo para assistir. Então, assim, mesmo que você não tenha, sei lá, os canais específicos, tipo Sport TV, sabe? Aquelas coisas que você tem que pagar. Você hoje em dia consegue assistir as Olimpíadas pelo YouTube.
Então o acesso é muito mais fácil e isso faz com que muito mais pessoas vejam tiro ao alvo, sabe? Coisas assim que a gente... Outro dia meu pai estava assistindo aquela, não sei que, luta grego-romana. A gente não para assistir isso. Mas se tiver brasileiro durante as Olimpíadas, eu vou estar lá. Eu vou estudar as regras, eu vou entender o que é e vou torcer até dizer chega, sabe? Sim. É a minha impressão, pelo menos a minha perspectiva, é que o país inteiro parou, todo mundo está assistindo, todo mundo está participando nesse evento, é quase comunal. E uma coisa que eu tava até falando com as minhas amigas, o Foster, obviamente, ele mora comigo, ele me vê fazendo isso, mas quando tem, assim, ginástica artística, vôlei, futebol, a gente para assistir e ficamos todas no WhatsApp comentando sobre o jogo ou sobre a prova que os brasileiros estão fazendo. E, assim, a gente tava até falando, pô, quando tem Copa do Mundo e o Brasil, Copa do Mundo masculina de futebol, e o Brasil tá jogando, é feriado no Brasil. Ninguém trabalha, ninguém vai para colégio, nem nada. Por que não é a mesma coisa durante as Olimpíadas? Por que não existe isso? Sabe, tipo, jogos importantes, eu não tô dizendo para tudo, porque é impossível você acompanhar tudo. Mas semifinal, quartas de final e etc. de vôlei, por que não existe a mesma coisa do futebol com as Olimpíadas? Então, é um pensamento muito ruim, né? Tipo, Olimpíadas, que se dane. Não é tão importante quanto o futebol. E não é assim. Até porque o futebol masculino não se qualificou para ir para as Olimpíadas. Então, vamos parar com isso, né? É uma boa pergunta. Talvez uma coisa que você pode tentar mudar no futuro. Bom, eu acho que já tá mudando, porque o futebol masculino vai de mal a pior. Eu acho que a próxima Copa do Mundo eu vou me esconder debaixo da cama para não ter que ver o que o Brasil tá fazendo, porque aquilo ali é um desespero. E só daqui a 10 anos a gente vai ter uma seleção brasileira de volta. E também, Olimpíadas fez esse efeito nas pessoas. O Brasil como nação começou a admitir que o Brasil não é mais o país de futebol e começou a dar muito mais valor para outros tipos de esporte que a gente está conhecendo e vendo que temos atletas maravilhosos para isso. Então, está sendo muito legal ver isso. Sim. Esse movimento. Acho que é muito Sim, eu acho super legal e, ao mesmo tempo, o Brasil é diferente. O brasileiro é diferente. Você pode assistir qualquer esporte e vai ter um monte de brasileiro gritando lá. Eu sempre penso, nossa, se fosse qualquer outro país do mundo, seria tipo, nossa, o que eles estão fazendo? Mas quando é o Brasil, os brasileiros, é tipo, eles são tão legais. A gente é tão louco que durante as Olimpíadas do Rio, tava tendo lá judô, sei lá o que era, de um grego contra um egípcio, sei lá. Rio de Janeiro, bando de brasileiro lá, obviamente, e aí descobriram que o juiz, sei lá como é que se chama aqui, a pessoa que fica lá no meio, era brasileiro. Então a torcida começou a torcer pelo juiz, não era nem pelos lutadores. A Alexia me mostrou um vídeo que é muito engraçado, que tem a torcida brasileira inteira pro juiz, nem pros jogadores. É uma loucura. E também agora meu TikTok tá inteiro Olimpíadas e apareceu um americano que tá em Paris agora. E ele se gravou assim falando, gente, acabei de sair aqui de acho que era campeonato de skate, não tenho certeza. E ele falando assim, caraca, a torcida brasileira não tem igual no mundo. Não me leve a mal, os americanos gostam de torcer, todo mundo tava lá torcendo. Mas os brasileiros, eles têm uma força, e eles têm cantos e batidas, e gritam e etc., que você nem consegue escutar o que está acontecendo. E é exatamente isso.
me odeia, a gente vai estar fazendo isso. Sim, é basicamente isso. E você gosta disso? Amo. Porque você está participando nisso. Eu estou vendo isso na nossa casa todos os dias. E olha que eu ainda tô quietinha comparado com o que deveria ser. Mas você acha que é uma coisa... Estou pensando para os nossos ouvintes que talvez é a primeira vez viajando para o Brasil. A primeira vez encontrando com um grupo enorme de brasileiros. Pode ser... A primeira vez pode ser uma coisa chocante. É muito alto, é muito complicado, assim, você encontrar pessoas torcendo e a gente xinga, a gente deseja que o outro caia, não se machuque, mas que escorregue. É muito engraçado ver o pessoal fazendo vídeo, colocando manteiga na TV, falando assim, escorrega, passando manteiga. E a gente torce pra isso. É erradíssimo. Eu não acho que seja legal, mas é assim. E o Brasil, nós aprendemos a torcer com a cultura do futebol. A cultura do futebol é ir pro estádio, em torcida mesmo, né, de times e etc. E juntos a gente grita, a gente torce, etc. Porque é um estádio enorme, com um bando de jogador correndo pra lá e pra cá, né? Só que aí quando você leva isso, por exemplo, pro tênis de mesa, que é uma coisinha super específica, que as pessoas estão super concentradas, vai ter gente lá, leleu, Brasil! E é uma loucura. As jogadoras de vôlei feminino dos Estados Unidos disseram que quando elas jogaram contra o Brasil, numa das Olimpíadas anteriores, eu acho que foi a do Rio, elas disseram que elas não escutavam nada em campo, elas não se escutavam e que aquilo ali foi a coisa mais surreal. Elas não estavam reclamando, elas só ficaram impressionadas com aquilo. Eu lembro quando a primeira vez que eu visitei o Rio e realmente morei no Brasil, eu pensei, tipo, nossa, eles estão falando tão alto, tanto barulho sempre. Mas hoje em dia, quando eu escuto um brasileiro falando, até gritando, é tipo música pra mim, porque o Brasil é diferente. E eu acho que a gente tá com um sentimento também assim, tirou em 10º lugar, é ouro pra gente. Tirou em último lugar, é ouro. Só do atleta tá lá, é ouro. Então a gente tá torcendo muito pelos nossos, mas muito mesmo. O menino da marcha atlética, o Caio Bonfim, eu nunca tinha escutado falar nele. Ele deu uma entrevista maravilhosa, falando assim, olha, quem me ajudou a chegar até aqui foi patrocínio. Ou seja, meu pai que me patrocinou. Patrocínio. Ah, entendi. E eu tive que pedir, pelo amor de Deus, por um tênis novo para vir para Paris, porque os meus patrocinadores, que se dizem patrocinadores, não queriam dar. Porque para eles não importa, a marcha atlética não faz sentido. E agora ele chegou em 2º lugar, lindíssimo lá, deu essa entrevista e agora todo mundo tá na marcha atlética. Sabe? A gente tá lá torcendo por ele, acabou de ontem de novo em equipe, chegou em 6º lugar, maravilhoso. Então, assim, é isso. Quanto mais pessoas assistirem, conhecerem os esportes diferentes, talvez agora, com as redes sociais, os diferentes canais de streaming e etc., a gente tenha uma pequena mudança na parte de incentivos aos atletas e o nosso incentivo como torcida a gente sempre vai dar. Eu acho que isso importa muito para eles. Sim, importa. Bom, Alexia, só para encerrar esse episódio, eu queria dizer que as Olimpíadas, pelo menos essa Olimpíadas, foi uma boa lembrança de quanto eu amo o Brasil, saudades que eu tenho, porque hoje em dia a gente mora em Portugal. E realmente foi, tipo, o nome do podcast é Carioca Connection. E essa conexão que a gente tem. Conexão?
Conexão que a gente tem com a cultura e as pessoas é muito mais vibrante esses dias. Eu acho lindíssimo. Para você é a mesma coisa? Para mim é uma mistura de saudade com nostalgia, com quero estar com os meus amigos, torcendo juntos, com que bom que eu posso acompanhar o Brasil, mesmo aqui de longe, e graças a Deus o fuso horário é muito melhor que só 1 hora atrás. E sim, eu tô muito feliz de poder participar disso. E não vamos esquecer, as Paralimpíadas Paris 2024 começa logo depois, que são os nossos atletas paralímpicos. Então, também é muito importante, tão importante quanto. Então, eu acho que é só isso por hoje, gente. Alex vai continuar assistindo às Olimpíadas e no próximo episódio a gente vai continuar nossa conversa sobre os Jogos Olímpicos. Vocês brasileiros malucos, que tal? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau!